Oséias, capítulo de número 1, nós daremos continuidade na série de sermões pregada nesse livro. Hoje nós leremos os versículos 4 e 5 do capítulo 1 e capítulo 2, versículos 21 a 23. Acompanhe comigo na sua Bíblia, Oséias, capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Agora capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi: Tu és meu povo. E ele dirá: Tu és meu Deus. Vamos orar. Senhor, estamos agora diante da Tua palavra que é viva, é inerrante, Tua palavra que produz em nós mudança, transformação de vida. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Nós acabamos de cantar que nessa manhã queremos ouvir a Tua voz, portanto que esse seja o momento. Que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos para falar com a Tua igreja, que desse púlpito, Senhor, eu diminua e Tu cresça. Fala o nosso coração neste momento, ilumina-nos através do Teu Espírito Santo, para que saiamos daqui edificados, transformados e moldados pela Tua palavra. É o que nós oramos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro do profeta Oséias nada mais é do que o registro do ministério profético desse profeta. O profeta Oséias é enviado a ministrar a um povo espiritualmente endurecido, que havia se desviado dos preceitos de Deus. E uma das tarefas de Oséias era alertar o povo sobre a gravidade do pecado que eles estavam cometendo, e também apelar para que eles retornassem a Deus através do arrependimento. Nessa época, o povo de Deus estava dividido entre o reino do sul, que era formado pelas tribos de Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém, e o reino do norte, formado pelas demais 10 tribos de Israel, tendo como capital a cidade de Samaria. O ministério profético de Oséias aconteceu no reino do norte, provavelmente entre 760 e alguns anos antes da queda de Samaria, em 722 a.C. Ele fez parte dos últimos anos de governo de Jeroboão II, o terceiro rei da dinastia de Jeú, e presenciou essa dinastia chegar ao fim com a morte de Zacarias, que era filho de Jeroboão. Na ocasião, o povo de Israel gozava de prosperidade econômica devido à sua influência política. A ausência de ataques externos, bem como a ausência de pagamento de tributo, contribuiu para o desenvolvimento econômico daquela nação, que acontecia principalmente através da produtividade agrícola. Além disso, entre o povo havia se estabelecido numa região que era cortada por rotas de comércio internacional. Então, sempre que algum comerciante passava por essas rotas, esse comerciante tinha que pagar pedágio para Israel. E tudo isso contribuiu, tudo isso resultou em grande fartura, em grande riqueza para o povo. Mas toda essa prosperidade
também contribuiu para a infidelidade do povo em relação a Deus. E é nesse contexto de bonança que surge Oséias, levantado por Deus como uma voz profética para anunciar, para denunciar o pecado do povo. E de fato, não é fácil falar de castigo, não é fácil falar de desastre num contexto onde todos estão usufruindo de prosperidade. O profeta era de fato uma voz crítica, uma voz antipática em meio ao conforto, em meio à riqueza, em meio à bonança. A mensagem de Oséias tinha um propósito de apontar o julgamento divino que viria sobre o reino do norte, mas ao mesmo tempo ele traria uma mensagem de restauração àquele povo. Portanto, meus irmãos, nessa manhã nós consideraremos o texto lido em duas partes. Primeiro nós veremos a mensagem do castigo divino que viria sobre o povo. Essa mensagem ela foi representada pelo nome do filho do profeta, que se chamava Jezreel. E em seguida nós veremos a promessa de restauração que viria sobre aquele povo após esse momento de julgamento. A Escritura nos diz que a terra havia se prostituído, a nação de Israel havia se desviado dos preceitos de Deus. Diante desse cenário pecaminoso, Deus chama Oséias e ordena que ele se case com uma prostituta. E o objetivo de Deus era justamente ilustrar a situação, ilustrar o que estava acontecendo no relacionamento entre Deus e o seu povo. Nós vemos no Antigo Testamento que em algumas ocasiões, os profetas transmitiam a sua mensagem através de experiências pessoais. Oséias então obedece à ordem divina e se casa com uma prostituta cujo nome era Gomer. E desse relacionamento surge o primeiro filho. E o Senhor determina a Oséias qual deveria ser o nome da criança: Jezreel. O profeta deveria colocar o nome do seu primogênito de Jezreel. Observe mais uma vez o que diz o capítulo 1 de Oséias, os versículos 4 e 5. Capítulo 1, versículos 4 e 5, diz assim: Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Aqui nós temos o anúncio do julgamento divino, da punição divina que viria sobre o povo. Deus ordena que o primogênito de Oséias seja chamado Jezreel. Um nome de fato não muito comum, mas que simbolizava algo que estava para acontecer com a nação de Israel. E essa prática de o profeta colocar nomes com significados simbólicos em seus filhos não foi adotada apenas por Oséias. O profeta Isaías também ele fez isso. Ele trouxe essa representação através dos seus dois filhos. O primeiro filho do profeta Isaías chamava-se Um Resto Volverá, enquanto que o nome do segundo filho do profeta Isaías tinha o nome de Rápido Despojo, Presa Segura. De fato, nomes exóticos, nomes incomuns naquela época, mas eram nomes que visavam um objetivo específico. E você encontra esses nomes dos filhos do profeta Isaías no capítulo 7 e 8 do livro do profeta. E essa prática de colocar nomes exóticos não era adotada pelos profetas apenas com a intenção de dar alguma informação sobre a personalidade do filho. Em geral, o brasileiro acredita que o nome tem alguma relação íntima com a personalidade da criança. Muitos de nós cremos que o nome dos nossos filhos descrevem de fato o comportamento deles diante das pessoas. Há quem acredite que os nomes Pedro, Rafael, Henrique, Sofia, Sara, por exemplo, são nomes de crianças traquinas. São nomes de crianças levadas, desobedientes. Por outro lado, há quem pense que os nomes Bruno, João, Samuel, Jéssica, Mariana, entre outros, são exemplos de crianças que são comportadas,
crianças obedientes aos pais. É claro que isso tudo é uma grande tolice. O nome não vai definir a personalidade da criança. E se isso fosse verdade, eu estaria numa grande encrenca, porque o meu nome é composto. E esses dois nomes, Pedro e Henrique, estão arrolados na categoria de crianças levadas, desobedientes. Mas pelo que minha mãe fala, eu não fui uma criança tão traquina, não fui uma criança tão levada assim. Mas essa não era a proposta dos profetas, inclusive do profeta Oséias. Eles não queriam indicar a personalidade dos filhos ao escolher os seus nomes. Na verdade, os filhos foram instrumentos usados por Deus para que o povo fosse atraído pelos nomes e então compreendessem a advertência que viria sobre eles. Isso também representava o legado que eles estavam deixando para as gerações posteriores. Foi por isso que o Senhor se dirigiu a Oséias de forma imperativa e lhes disse: põe-lhe o nome de Jezreel. O profeta não tinha outra opção. O filho deveria ser registrado com aquele nome. Originalmente, o nome Jezreel tem uma conotação positiva. Significa literalmente Deus semeia, Deus planta, ou ainda Deus torna frutífero. Entretanto, nos versículos 4 e 5 do capítulo 1 de Oséias, o significado original desse nome é revertido, tornando-o uma representação do juízo divino por causa do pecado de Israel, por causa do pecado daquela nação. O próprio Deus menciona a razão pela qual Oséias deveria colocar o nome do seu filho de Jezreel. Observe mais uma vez o versículo 4, diz assim: disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Meus irmãos, nós vemos aqui que o texto enfatiza as implicações negativas do nome. Deus não está dizendo que vai semear sobre a terra do povo, embora esse seja o significado do nome Jezreel. Pelo contrário, o texto nos informa que o significado do nome é revertido. Ao invés de prosperidade, viria miséria sobre aquele povo. Ao invés de bonança, de fartura, escassez. Ao invés de recompensa, viria castigo, viria punição para aquele povo. Deus iria punir o seu povo por causa do pecado. E qual era o pecado daquela nação? Eles haviam trocado o verdadeiro Deus por falsos deuses, traição, prostituição e adultério espiritual. O texto segue dizendo que não seria uma punição tardia. Ele diz: daqui a pouco, em breve eu castigarei vocês. O castigo seria aplicado em breve. A qualquer momento o povo de Israel poderia sofrer as consequências do seu pecado. Meus irmãos, essa é uma realidade, essa é uma verdade que precisa estar bem clara para nós. Deus não tolera o pecado, Ele pune o pecador, Ele castiga o iníquo. Nesse caso estamos falando do adultério espiritual. O Deus da Bíblia é um Deus exclusivo. Ele não admite ser trocado com nenhum outro Deus. Ele não admite ser traído com nenhum outro Deus. Talvez você esteja gozando de prosperidade e conforto como a nação de Israel. As contas em dias, os filhos dando orgulho, promoções no emprego, saúde, bem-estar. Isso tudo, meus irmãos, é uma bênção. Mas essas coisas podem se tornar deuses para nós e tomar o lugar de Deus no nosso coração. E tomar o lugar que pertence ao único e exclusivo Deus no nosso coração. Cuidado para você não trair o seu Deus com outros deuses. Cuidado para você não cair no adultério espiritual, como fez a nação de Israel. Em breve Deus virá sobre aquele que é espiritualmente adúltero e o castigará e o punirá. E é interessante que Deus não estava se dirigindo aos pagãos. Deus estava falando com o seu povo, com a nação eleita, uma nação escolhida para um propósito. Eram os israelitas que estavam adulterando espiritualmente. Nós crentes, ao sondarmos o nosso coração, devemos fazer a seguinte pergunta: será que temos
nos mantido fiéis ao nosso Deus ou temos adulterado? Talvez você não tenha chegado às vias de fato, talvez você não tenha substituído o seu Deus por outro, mas quem sabe você esteja flertando com outros deuses, quem sabe você esteja se aproximando de outros deuses. Cuidado, porque via de regra, um adultério sexual não ocorre repentinamente. Primeiro vem o flerte, a aproximação, a cobiça, primeiro vem o desejo, até que o pecado seja totalmente consumado. Da mesma forma, meus irmãos, é o adultério espiritual. Você não troca o seu Deus por outros deuses repentinamente. É algo que acontece aos poucos, paulatinamente. Você vai substituindo o lugar de Deus no seu coração por falsos deuses, por outros deuses. Por isso nós devemos nos ater, devemos nos preocupar para que nós não venhamos cair no adultério espiritual, porque é algo que acontece aos poucos. Meus irmãos, nós devemos sondar o nosso coração enquanto é cedo e verificar se não estamos flertando com outros deuses. A qualquer momento podemos adulterar, e o adultério espiritual custa um preço altíssimo. Os israelitas pagariam o preço do seu pecado, sofreriam as consequências do seu adultério. Deus iria castigar aquela nação, Deus iria punir o seu povo, porque aquele povo estava substituindo Deus por outros deuses falsos, deuses que não possuem nenhum fundamento na Bíblia, porque essa é uma verdade que devemos entender. Existe apenas um Deus, um único Deus verdadeiro, e esse Deus é o Deus revelado nas Escrituras. E esse Deus, meus irmãos, ele requer de nós exclusividade, ele reivindica toda adoração. Por isso nós devemos adorar apenas ao Deus que é revelado nas Escrituras. Ainda no versículo 4, o texto faz uma relação entre o nome do filho do profeta Jeú, que foi rei de Israel. Faz uma relação do nome Jezreel, filho de Oséias, com o rei Jeú, um rei que subiu ao trono de Israel num determinado período da história. Porque além de nome próprio, Jezreel significa também, demonstra também, aponta para um vale situado entre as montanhas de Samaria e Galileia, onde Gideão derrotou os midianitas. Nós encontramos isso lá em Juízes capítulo 6, versículo 33. Jezreel também, meus irmãos, era o nome de uma cidade localizada ao sul daquele vale. O local onde Jeú, que era rei de Israel, assumiu o reinado através de uma batalha violenta. Os capítulos 9 e 10 do segundo livro dos reis nos conta que naquela época Jorão, filho de Acabe, reinava sobre Israel. Porém, Jeú foi ungido rei de Israel através de um dos discípulos do profeta Eliseu. Deus queria, por intermédio de Jeú, executar um julgamento sobre a casa de Acabe, devido aos pecados que aquela casa vinha cometendo. Então Jeú vai ao encontro de Jorão a fim de matá-lo, que por sua vez se encontrava na cidade de Jezreel. Ele estava descansando naquela cidade, ele estava se recuperando de uma batalha anterior. Jeú então o localiza e o mata. Em seguida, Jeú mata todo o restante da família de Acabe, na cidade de Jezreel. Até aí, tudo bem. Jeú estava sendo utilizado por Deus para aplicar julgamento sobre a casa de Acabe. O problema é que, ao assumir o reinado de Israel, Jeú permaneceu em muitos pecados e, consequentemente, levou o povo de Deus a pecar. Naquela época, ele foi, de fato, usado por Deus para extirpar a adoração a Baal que era praticada pelos israelitas. Ele também foi usado para punir a casa de Acabe, conforme o propósito divino. Porém, Jeú continuou levantando bezerros de ouro. Nós vemos isso de forma muito clara no capítulo 10 do segundo livro dos reis. Ele continuou caindo na idolatria, ainda que de outra forma. E isso certamente desagradou a Deus. Porque não adianta extirpar um pecado e permanecer no outro. Não adianta parar de adorar Baal e continuar adorando a bezerros de ouro. Não adianta parar de adorar deuses de barro se o coração está preso a outros deuses. O Senhor não quer que troquemos um pecado por outro. Ele requer de nós renúncia.
negação, ele requer de nós renúncia a toda e qualquer tipo de idolatria e pecado. Não adianta pararmos de adorar deuses visíveis se o nosso coração está preso a muitos outros deuses. E essa era a lição que Deus estava trazendo sobre aquele povo através da vida de Jezreel. Em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui no versículo 4 é: Jeú tomou o reinado através de uma batalha sangrenta em Jezreel, e vocês, israelitas, serão punidos de forma semelhante ao que aconteceu naquela cidade, porque vocês ainda permanecem na idolatria. Por isso, o filho de Oséias deveria se chamar Jezreel. É claro que Deus não iria punir apenas a dinastia de Jeú pelo que ele havia feito. O texto segue dizendo que Deus faria cessar o reino da casa de Israel. Ou seja, Israel, o reino do norte, seria extirpado de uma vez por todas, devido ao seu adultério espiritual, devido à idolatria que aquele povo vinha cometendo. Israel seria extinto por Deus, da mesma forma que Jeú extinguiu a casa de Acabe. E aqui mais uma vez nós temos uma conotação negativa do nome Jezreel, que significa Deus semeará. Deus não iria distribuir sementes ao seu povo, a fim de que aquele povo fizesse uma boa colheita, a fim de que aquele povo se tornasse um povo próspero através da agricultura, da lavoura. Na verdade, o povo de Israel, o que o texto está dizendo é que o povo de Israel seria semeado, ele seria distribuído aos seus inimigos através de um exílio. Versículo 4 e 5 do capítulo 1 de Oséias nos mostra essa conotação negativa do nome Jezreel, indicando que em breve o Senhor iria aplicar o julgamento àquela nação. É por isso que no versículo 5 ele declara o seguinte: naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Deus disse que no dia em que o juízo fosse aplicado, ele quebraria o arco de Israel. O arco, meus irmãos, era a arma de maior alcance e precisão na antiguidade. Inclusive, o arco foi o instrumento de guerra utilizado por Jeú para assassinar Jorão, o filho de Acabe. E Israel tinha muita confiança no seu poderio bélico. Por isso, Deus quebraria o seu arco. Ou seja, Deus iria acabar com toda a força militar de Israel. Apesar dos israelitas confiarem na força militar, confiarem nas suas estratégias para se manterem preservados, Deus está dizendo que quando o juízo divino fosse aplicado sobre eles, não haveria capacidade militar que os salvaria. O arco, que era o símbolo de guerra, seria quebrado, seria despedaçado pelo próprio Deus. Todo aquele poder bélico que eles possuíam seria lançado por terra. E às vezes, meus irmãos, nós fazemos como Israel, colocamos a nossa confiança em muitas outras coisas, achando que elas podem nos salvar: dinheiro, capacidade, conhecimento, profissão, casamento, quando na verdade todas essas coisas são insignificantes diante de quem Deus é e diante do que Deus faz por nós. São coisas pífias, pequenas, insignificantes. Da mesma forma que Deus quebraria o arco de Israel, Ele pode quebrar tudo aquilo que reconhecemos como nossos salvadores. Por isso, se a sua esperança está no dinheiro, Deus pode te levar à falência. Se a sua confiança está no seu sucesso profissional, no seu emprego, a qualquer momento Deus pode fazer de você uma pessoa desempregada, porque Ele quer mostrar que você não deve servir a esses deuses, mas você deve adorar a Ele, que é o único e exclusivo Deus. E esse princípio, meus irmãos, deve ser aplicado a todas as áreas da vida. Cuidado para você não colocar o seu coração em outros deuses, porque a Escritura é muito clara em nos mostrar que não há outro Deus além de Yahvé. Não há outro Deus além do Deus revelado nas Escrituras. Mas em segundo lugar, eu quero considerar com os irmãos a restauração divina prometida àquele povo. Observem mais uma vez o que diz o capítulo 2, versículos 21, 22 e 23 de Oséias. Acompanhem comigo. Capítulo 2,
do versículo 21 ao 23, diz assim a palavra de Deus: naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi: tu és o meu povo. Ele dirá: tu és o meu Deus. No capítulo 2, o profeta inicia descrevendo a infidelidade de Israel, mas ele termina com a promessa de restauração. Ele traz uma mensagem de esperança. Apesar dos pecados do seu povo, Deus mostra ser alguém paciente, amoroso, capaz de abençoar aqueles que lhe traíram. O texto inicia com a expressão naquele dia. Essa mesma expressão aparece nos versículos 16 e 18, apontando para o tempo em que o Senhor restaurará Israel a uma obediente comunhão consigo. Apesar daqueles pecados, apesar da prostituição espiritual, apesar da idolatria, Deus traz àquele povo uma mensagem de esperança. Deus traz uma promessa de restauração. Por isso que ele diz: naquele dia o Senhor será obsequioso. O obsequioso é aquele que ajuda. O obsequioso é aquele que presta favor. No hebraico nós temos aqui o verbo responder. Ou seja, o Senhor responderia a Jezreel. E o nome Jezreel, ele possui um trocadilho com Israel. No hebraico, as duas palavras possuem um som parecido, ficando implícito que Deus não estava se dirigindo apenas Jezreel, ao filho do profeta, mas sim a toda a nação de Israel. E o uso repetido dos verbos responder, nos versículos 21 e 22, que foi traduzido como obsequioso, indica que essa resposta aconteceria como resposta de oração. No dia estabelecido para a restauração de Israel, Deus iria responder às orações do seu povo. O texto ainda nos mostra uma sequência de ações responsivas que é traçada dos céus para a terra. Se nós fizermos uma leitura investida aqui dos versículos 21 e 22, é como se Jezreel clamasse a seara a terra clamasse aos céus e os céus clamasse a Deus, que é, de fato, a última instância. Meus irmãos, através do profeta Oséias, Deus se apresenta como o Senhor da natureza, aquele que é capaz de controlar a chuva, aquele que controla o sol, o solo, a seara. O texto não evidencia apenas uma promessa de tempos melhores para o povo, que viria após o julgamento divino, mas o texto nos mostra também que Deus irá desmascarar o pecado de idolatria praticado por Israel. Veja, os israelitas haviam cometido adultério espiritual. Eles estavam adorando a Baal ao invés de adorarem ao único e verdadeiro Deus. E Baal era visto como o Deus da fertilidade. Seus adoradores acreditavam que os resultados da lavoura dependiam única e exclusivamente dele. Por isso eles adoravam Baal. Entretanto, Deus entra em cena e diz: eu é quem mando a chuva, eu é quem faço o sol brilhar, eu é que faço a semente crescer e se desenvolver, eu sou o Senhor da natureza, eu é quem tenho suprido as suas necessidades e não Baal, com quem vocês têm me traído. Meus irmãos, não é o falso Deus a quem muitas vezes nós adoramos que supre as nossas reais necessidades. Por isso, não é o seu dinheiro, não é o seu trabalho, não é você mesmo, é o Senhor. Só que muitas vezes nós queremos encontrar satisfação em outros deuses. O sucesso, o conforto, o amor a si mesmo, as drogas, o sexo, ou até mesmo o cônjuge e muitos outros deuses que nós muitas vezes adoramos, não podem suprir a real necessidade da nossa alma. Há uma frase de Agostinho, bastante conhecida, em que ele declara: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Meus irmãos, enquanto nós não descansarmos no Senhor, virando as costas para os falsos deuses e
olhando apenas para o único e exclusivo Deus, nós não encontraremos descanso para a nossa alma, nós não encontraremos paz, nós não encontraremos a providência para as nossas reais necessidades. Em seguida, no versículo 23, o texto diz o seguinte: e eu a semearei para mim na terra. Aqui nós temos um trocadilho com Jezreel, que significa Deus semeará. A expressão não reflete apenas a prosperidade material que o povo colheria, mas também a sua multiplicação. Eles eram uma semente da qual surgiria uma enorme nação. Nós temos aqui uma referência à promessa, à aliança abraâmica. Séculos antes, Deus havia dito a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, versículos 2 e 3: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Apesar dos seus pecados, o povo de Deus ainda seria preservado. Apesar da destituição do reinado do norte, Deus ainda preservaria um remanescente, mesmo após eles serem levados cativos. Deus ainda conservaria aquele povo para então futuramente cumprir a sua promessa. Apesar dos seus pecados, o povo de Deus ainda seria preservado, mesmo após serem levados cativos. Deus preservaria um remanescente, porque Ele fez uma promessa no passado, que de Abraão Ele suscitaria uma grande nação, e essa promessa não deveria ser quebrada, porque apesar da nossa infidelidade, Deus continua fiel. Não fiel a nós, mas fiel a si mesmo, fiel à sua palavra, fiel à sua aliança. E além de Jezreel, nós vemos no texto que Gomer teve mais 2 filhos, uma menina que era chamada de desfavorecida, e um menino cujo nome era Não Meu Povo. O pastor falará um pouco mais sobre esses 2 filhos nos próximos sermões. Por ora, nós devemos considerar que, da mesma forma que o significado negativo de Jezreel, nos capítulos 4, nos versículos 4 e 5 do capítulo anterior, o significado negativo nesse texto foi revertido para um significado positivo. O significado também dos nomes desfavorecida e Não Meu Povo também foram alterados. O versículo 23 segue dizendo: e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a Não Meu Povo direi: tu és o meu povo. Ele dirá: tu és o meu Deus. Ou seja, aqueles 3 filhos cujos nomes denotavam juízo sobre Israel passariam a ter uma conotação positiva, apontando para a restauração de Deus que aconteceria mediante o arrependimento. João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Desde o Éden, por causa do pecado, o homem diariamente fabrica ídolos no seu coração. Adora outros deuses. Continuamente, meus irmãos, estamos adorando a modelos contemporâneos de Baal, adorando outros deuses. Muitas vezes colocamos a nossa esperança em tantas coisas: política, economia, cultura. Não que não deva haver um envolvimento nosso com essas coisas, mas a questão é: será que temos confiado mais nessas coisas do que em Deus? Se esse for o caso, nós estamos cometendo adultério espiritual. E o que o Senhor requer de nós é um verdadeiro arrependimento. Ele quer que nós confessemos o nosso adultério, a nossa prostituição espiritual. Ele sabe que muitas vezes nós adoramos outros deuses. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que se passa no mais íntimo do nosso ser. A pergunta é: será que estamos arrependidos do nosso adultério, da nossa prostituição? Será que há um arrependimento sincero no nosso coração? Os profetas eram representantes de Deus em meio ao povo, apontando seus pecados, chamando-os ao arrependimento. Essa foi a mensagem de Oséias, e essa mesma mensagem, meus irmãos, é transmitida a nós hoje. O interessante é que, mesmo sendo traído, Deus não abandonou os israelitas. Ele não deixou aquele povo disperso. Eles sofreram sim as consequências do seu pecado,
A dinastia de Jeú foi extirpada e posteriormente o arco de Israel foi quebrado pelo exército assírio, na queda de Samaria no ano 122 a.C. Ou seja, o povo de Deus sofreu sim a punição pelos seus pecados, mas apesar disso, eles permaneceram sendo povo de Deus. Deus os preservou a fim de cumprir a sua promessa feita a Abraão. E essa promessa, ela seria plenamente cumprida em Cristo, através do qual pessoas de diferentes línguas, nações e etnias fariam parte do povo de Deus. Os israelitas sofreram sim as consequências do pecado, mas Deus os concedeu a oportunidade de se arrependerem. Portanto, se você tem cometido adultério espiritual, Deus pode lhe conceder o perdão. Deus é um Deus amoroso, um Deus que se compadece da nossa natureza, do nosso ser, um Deus que entende as nossas fraquezas, um Deus que está disposto a perdoar mediante o verdadeiro arrependimento. E esse perdão, meus irmãos, que nós obtemos da parte de Deus, ele só pode acontecer única e exclusivamente por intermédio de Cristo. Talvez você tenha adorado o dinheiro, o sexo, o conhecimento, a intelectualidade, o sucesso. Talvez você tenha adorado políticos, sistemas econômicos, ou quem sabe você tenha adorado a si mesmo. Minha orientação a você é: corra para os pés de Cristo e clame por perdão, clame por misericórdia, porque o nosso Deus é um Deus que está disposto a perdoar o pecador que se mostra arrependido e quebrantado. Porque um coração contrito e quebrantado, diz o salmista Davi, Deus não desprezará. Portanto, se arrependa da sua idolatria, se arrependa do seu adultério espiritual, porque somente através de Cristo nós podemos vencer os ídolos do nosso coração. Somente Cristo é capaz de reorientar a nossa adoração ao único e verdadeiro Deus. E então, meus irmãos, através de castigo, nós colheremos os frutos de um relacionamento exclusivo com o Senhor. Que Deus encontre em nós homens e mulheres arrependidos do nosso adultério, para que então, ao invés de castigo, possamos colher a restauração, possamos colher essa mensagem de esperança que foi anunciada ao povo por intermédio de Oséias. Vamos orar. Pai, nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo o nosso adultério, a nossa traição, reconhecendo que temos nos prostituído espiritualmente, trocando ao Senhor por coisas supérfluas, por deuses feitos pelo homem, deuses esses que muitas vezes são fabricados também no nosso coração, como diz João Calvino. Ó Senhor, que o Senhor gere em nós um arrependimento genuíno. Muitas vezes colocamos a nossa esperança, a nossa confiança em tantas coisas, mas o Senhor nos mostra através da mensagem de Oséias que é do Senhor que vem a nossa providência. É no Senhor que as nossas reais necessidades são supridas. Por isso, Senhor, arranca os ídolos do nosso coração, para que sejamos verdadeiros adoradores, para que adoremos de forma única e exclusiva ao Senhor, o único Deus, Deus que nos ouve, o Deus que fala conosco, o Deus que é revelado nas Escrituras. Obrigado por essa palavra, Deus. Quebranta-nos, ó Senhor, que venhamos nos arrepender dos nossos pecados diante de Ti e encontrar restauração. É o que nós oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém.